Tem aposentados e pensionistas no Brasil pagando imposto de renda, mesmo tendo direito à isenção total e vitalícia. Gente que já enfrentou doenças como câncer, AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, cegueira, mesmo que de um olho apenas, e ainda assim continua sofrendo o desconto desse imposto. Esse é um direito garantido por lei há décadas e muitas pessoas ainda não conhecem. Há quase 40 anos existe esse direito garantido por lei para aposentados, pensionistas, militares reformados ou da reserva, diagnosticados com várias doenças graves. E o pior, tem gente que já pagou durante muitos anos, continua pagando e ainda não sabe que pode deixar de pagar e ainda reaver os valores que pagou indevidamente. Quem exatamente tem esse direito? O que acontece se a doença já passou, já está curada? E como recuperar tudo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos? Antes de responder, a gente precisa entender como funciona esse direito tão claro na lei e que continua sendo ignorado por desinformação e excesso de burocracia. Muita gente não sabe, mas desde 1988 existe uma lei que garante a isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas, militares reformados ou da reserva com doenças graves. E ao longo dos anos, essa lei foi sendo atualizada para se incluir novas doenças. Veja que não é uma lei nova, não é uma brecha, é uma lei que está aí e garante esse direito há quase 40 anos. A lista de doenças é extensa, você está vendo ela passando na sua tela agora. Entre as condições incluídas estão o câncer, a AIDS, cardiopatias graves, o mal de Parkinson, cegueira, inclusive somente de um olho, e tantas outras que marcam profundamente a vida dos contribuintes e pacientes. Mas aqui começa o desencontro entre o que está na lei e o que acontece na prática. Para ter acesso à isenção, a Receita Federal exige um laudo médico oficial emitido por um profissional vinculado diretamente ao Serviço Público de Saúde e que seja concursado. Sim, concursado. Não basta ser um profissional conveniado ou um médico do seu plano de saúde ou até mesmo um médico particular. A Receita exige que esse médico seja vinculado ao Serviço Público de Saúde concursado. Vejam a barreira que isso cria. Vamos parar e pensar um pouco. Qual a diferença prática entre um médico vinculado ao SUS concursado e um outro médico do seu plano de saúde, ou um médico particular, ou mesmo um médico conveniado ao SUS? Todos são formados, todos têm CRM, todos acompanham o seu caso, mas se não for concursado, para a Receita Federal não serve. A boa notícia é que no Poder Judiciário, o STJ já mudou isso. Veja na sua tela o que diz a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, você pode sim apresentar laudo médico elaborado pelo seu médico particular, mas infelizmente a Receita Federal continua não aceitando essa interpretação. E o resultado é que milhares de pessoas acabam desistindo no meio do caminho ou nem chegam a tentar conseguir esse direito. Aliás, sobre o laudo do seu médico, eu vou deixar aqui uma dica essencial. Quando você for pedir esse laudo para o seu médico, não esqueça de pedir para ele colocar no laudo expressamente a data do seu diagnóstico. Em que data você foi diagnosticado com a doença? Mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos. E mesmo que não se saiba a data exata, coloque no mínimo o mês e o ano em que você foi diagnosticado. Isso é fundamental, principalmente se você quer buscar o direito de restituir tudo que você pagou indevidamente nos últimos anos. E tem mais, uma dúvida muito comum. Se eu fui diagnosticado há muitos anos e hoje estou bem, eu ainda assim tenho esse direito? A resposta é sim. O próprio STJ também já editou uma súmula sobre isso. Veja o texto dessa súmula na sua tela. Então, o que se interpreta dessa súmula é que não importa o sintoma, o que importa é o diagnóstico. Se você teve o diagnóstico da doença, você tem direito à isenção. Obviamente que você também precisa preencher o outro requisito, que é receber rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva no caso dos militares. E vejam que eu citei 2 súmulas do STJ. O que é uma súmula? Uma súmula é como se fosse uma lei no âmbito do Poder Judiciário. Quando há uma súmula de um tribunal superior, todos os demais juízes e tribunais do país são obrigados a seguir e a aplicar aquele entendimento. Então, com base nessa última súmula que eu citei, não importa se a doença está controlada, tratada ou até mesmo curada. O que importa é o diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagine uma pessoa que teve câncer de pele há 15, 20, 25 anos atrás. Fez o tratamento adequado, fez a remoção do câncer, porém, ao longo dos anos, ela continua fazendo acompanhamento, continua fazendo exames, biópsias. Essa pessoa tem direito à isenção e muitas vezes nem sabe disso. A Receita Federal, inclusive, reconhece
reconhece esse direito nos próprios materiais que ela divulga no site e em outros materiais que estão disponíveis. Porém, essa questão do laudo oficial emitido por médico concursado dificulta muito a vida dos contribuintes. E aí começa a confusão. Quem exatamente pode pedir essa isenção? O que acontece se a doença for antiga? E se eu já paguei o imposto por muitos anos? Posso pedir meu dinheiro de volta? E onde eu peço isso? Na Receita Federal? No INSS? Na Justiça? Essas são perguntas que milhares de pessoas se fazem e quase ninguém responde isso com clareza. Então eu vou te mostrar como funciona isso, o passo a passo para quem tem esse direito e quais os documentos necessários para garantir essa isenção para o futuro e ainda receber de volta tudo que você pagou indevidamente no passado. Agora que você já entendeu que esse direito existe, é antigo, está na lei e já foi confirmado pela Justiça, vamos direto ao ponto. Quem tem direito a essa isenção e como fazer para conseguir isso? Primeiro, quem tem direito? Tem direito à isenção todos os contribuintes que recebem rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva no caso dos militares e que tenham sido diagnosticados com alguma das doenças que você viu passando na lista na sua tela antes. Se você não lembra da lista, dá um pause aqui agora, volta ao vídeo e revise lá a lista com todas as doenças que dão direito a essa isenção. Em todos esses casos, a comprovação do diagnóstico da doença dá direito à isenção, mesmo que a doença já esteja controlada, tratada, curada e que o contribuinte já não tenha mais sintomas. Um ponto muito importante é que essa isenção não vale para outros tipos de rendimento. A isenção se aplica somente sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva, no caso dos militares. Um exemplo prático: se você é aposentado e recebe R$10 mil por mês de aposentadoria e R$2 mil referente ao aluguel de algum imóvel que você tenha, o rendimento que será isento será o rendimento da aposentadoria, os R$10 mil. O valor do aluguel que você recebe mensalmente não é isento do imposto de renda. E atenção, esse direito também vale para quem está na ativa. Imagine a seguinte circunstância: um determinado contribuinte se aposentou, mas continua trabalhando. Ele tem direito à isenção sobre o rendimento da aposentadoria. O rendimento do trabalho ele vai continuar pagando imposto, porém o rendimento da aposentadoria será isento. Um outro exemplo: uma viúva, mesmo que seja jovem e que esteja trabalhando plenamente no mercado de trabalho, porém ela recebendo pensão por morte, pensão por falecimento do seu marido, a pensão será isenta do imposto de renda. O rendimento do trabalho dela continuará pagando imposto normalmente. E não se confunda, essa pessoa vai economizar muito mais do que apenas um imposto que vinha sendo retido no contra-cheque. Quem tem duas ou mais rendas acaba caindo nas faixas mais altas das alíquotas do imposto de renda. Então, essa isenção, mesmo que seja de apenas uma das rendas, impacta em toda a declaração do contribuinte, e não apenas no valor mensal da aposentadoria ou da pensão, por exemplo. Quanto aos documentos, o principal deles é o laudo médico e outros documentos que comprovem o diagnóstico da sua doença. E aqui reforçando o que a gente viu antes, a Receita Federal exige que o laudo médico seja emitido por um médico vinculado ao Serviço Oficial Médico da União, concursado. Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o uso de laudo médico particular ou mesmo outros documentos que comprovem o diagnóstico dessa doença. Inclusive, se você for na Justiça, você não precisa desse laudo do SUS, desde que o seu médico forneça um laudo claro, com o diagnóstico, contendo o CID da doença, a data do diagnóstico, e ou que você tenha outros documentos como exames, atestados, enfim, documentos que comprovem o diagnóstico da sua doença. Para pedir essa isenção, existem duas situações que você precisa estar muito atento: o passado e o futuro. Primeiro, quanto ao futuro, você pode solicitar a isenção diretamente na sua fonte pagadora. A Receita Federal delega para as fontes pagadoras o poder de decidir se o contribuinte tem direito à sua isenção ou não. Então você encaminha esses documentos para a fonte pagadora e a fonte pagadora vai analisar se você se enquadra nos requisitos da lei e vai te dar ou não a isenção do imposto de renda para o futuro. Ou seja, a fonte pagadora vai deixar de fazer a retenção mensal do imposto a partir do momento em que ela reconhece que você tem o direito à isenção. Então, se você for servidor público aposentado, por exemplo, você vai fazer essa solicitação no setor de recursos humanos do seu órgão. Se você for aposentado por um fundo de pensão, no setor de recursos humanos desse fundo de pensão. Se a sua aposentadoria é do INSS, existe uma opção dentro do Meu INSS, dentro do aplicativo Meu INSS, onde você pode encaminhar os documentos e fazer a solicitação da isenção do imposto de renda. Mas atenção, essa isenção vai valer somente para o futuro, ou seja, a fonte
pagadora vai deixar de reter esse imposto nos próximos meses e anos. Porém, você tem direito de receber de volta tudo o que você pagou indevidamente no passado também. Então, a primeira opção para o contribuinte é solicitar para a sua fonte pagadora. Porém, também é possível recorrer ao judiciário. Se o seu pedido foi negado pela fonte pagadora, ou mesmo se você não sabe fazer esse pedido ou está encontrando dificuldades, você pode sim recorrer ao judiciário para conquistar esse direito. E sim, veja que você pode ir ao judiciário mesmo sem ter feito previamente um pedido na esfera administrativa para o seu órgão pagador. É permitido que o contribuinte vá diretamente à justiça. Agora, quanto ao passado, como funciona? O primeiro deles é via Receita Federal. Então você precisará retificar as suas declarações, abrir processos administrativos para justificar as alterações que você fez na sua declaração e apresentar os documentos que comprovam a sua isenção. É perfeitamente possível que o próprio contribuinte faça isso. Porém, se você tem dúvidas ou se você não tem segurança total sobre o que estará fazendo nas suas declarações, é recomendável que você contrate um profissional para lhe ajudar a fazer esse procedimento. Eu preciso também dizer que há um risco bastante alto de a Receita Federal recusar o seu pedido de restituição, especialmente se não forem cumpridas à risca todas as exigências burocráticas que a Receita costuma fazer. E isso muitas vezes pode te causar mais problemas. Inclusive, se você não souber fazer esse procedimento, nós temos um outro vídeo aqui no canal em que a gente explica como você pode delegar uma procuração eletrônica para uma outra pessoa resolver os seus problemas perante a Receita Federal. E quanto ao passado, o segundo caminho também é o Poder Judiciário. Naquele mesmo processo judicial em que foi reconhecida a isenção para o futuro, o processo terá continuidade para uma segunda fase, em que serão feitos os cálculos e os levantamentos para saber quanto você tem direito de receber de volta. E no final do processo, você então vai receber cada centavo que você pagou indevidamente para a Receita Federal. Fique atento também ao prazo. O prazo é de 5 anos para que você possa solicitar essa restituição. Dito de outras palavras, você tem direito a receber de volta tudo que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos. E fique atento também aos resíduos. É muito comum que a isenção seja reconhecida no meio de um determinado ano e que fiquem resíduos para o ano seguinte, ou mesmo até às vezes 2 anos para frente, para que o contribuinte solicite a restituição desses resíduos também. Caso você tenha dificuldades com isso, mais uma vez eu deixo a recomendação de procurar uma ajuda especializada. Então, recapitulando: aposentados, pensionistas, militares da reserva ou reformados, todos têm direito à isenção desde que tenham o diagnóstico de alguma das doenças elencadas na lei. Não importa se a doença é antiga ou se já está controlada. Você precisa comprovar o diagnóstico da doença com o laudo do seu médico, laudo do médico do seu convênio, exames, laudos complementares, enfim, quanto mais documentos você tiver para comprovar esse diagnóstico, melhor. E é importante que você comprove também a data do diagnóstico, mesmo que seja antiga, como eu já mencionei. Outra questão importante é que a Receita é bastante burocrática para reconhecer esse direito, mas no Poder Judiciário o STJ já fixou o entendimento e garante esse direito para os contribuintes. E por fim, lembre-se que esse benefício vai gerar uma economia para o futuro e também a restituição de valores que você pagou indevidamente no passado. Agora que você já entendeu como funciona a isenção, quem tem esse direito, como funciona o processo e quais os documentos necessários, a pergunta que fica é: o que fazer com essa informação? A primeira coisa é verificar o seu histórico médico. Ao longo da sua vida, você já teve o diagnóstico de alguma dessas doenças elencadas na lei? Tem como comprovar esse diagnóstico? Tem um laudo ou pode pedir um novo laudo para o seu médico? Se você é aposentado, pensionista, militar reformado ou da reserva e respondeu sim para as perguntas, você tem direito à isenção do imposto de renda. E o melhor é que talvez você ainda possa receber de volta tudo o que pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Esses casos de isenção são daqueles em que o Estado não vai bater na sua porta para te avisar que você está pagando o imposto indevidamente. Cabe a você tomar a iniciativa para buscar esse direito. E lembre-se, mesmo que você já tenha vencido a doença, mesmo que os sintomas estejam controlados, o direito continua válido. E isso não é um favor do governo, é um direito previsto na lei. E o que você precisa fazer agora? Verifique se você, um parente ou um conhecido já foi diagnosticado com alguma das doenças que estão na lei. Confirme se recebe aposentadoria, pensão, reforma ou reserva, no caso dos militares. Reúna os documentos que comprovam o diagnóstico da doença e avalie se no seu caso é interessante fazer um pedido administrativo ou recorrer à justiça. E se precisar de ajuda, procure um profissional especializado. Isso pode fazer toda a diferença. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que possa estar nessa mesma situação. Você pode estar ajudando um familiar, um colega ou até um amigo
a conquistar esse benefício e quem sabe até receber valores retroativos. E aproveitando, se você comprou um imóvel recentemente, também vale a pena assistir o vídeo que publicamos sobre o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É aquele imposto municipal que é cobrado na hora da transferência do imóvel. Nesse vídeo, eu explico por que o ITBI deve ser calculado com base no valor real do negócio e não com base em uma tabela genérica criada pelos municípios. Se você pagou esse imposto recentemente, pode ter pago mais do que deveria. Não deixe de conferir esse vídeo. Nos vemos lá.